aí de casa, hoje eu vou responder perguntas de vocês sobre o curso de cinema e sobre como é trabalhar na área. Muita gente tem me perguntado isso, como que eu faço pra estudar cinema, sigo o meu sonho, o que fazer, Calma, eu vou explicar tudo agora. A Luísa Lacombe tá perguntando como era o curso da UNB, prático ou mais teórico? Estudei na UNB em Brasília, entrei em 2006 e saí em 2010. Então, as coisas que eu vou falar são sobre o que eu estudei, o que eu vivi. Tem gente que me perguntou aqui até, tipo, o curso tal de tal lugar. Não sei, não conheço. O curso da UNB é muito mais teórico. Você precisa aprender as coisas meio que sozinho, assim, eu aprendi muita coisa trabalhando. Talvez hoje em dia pode ter mudado, e eu sei que existem cursos mais práticos, mais voltados pra fazer as coisas na mão na massa. Então é uma coisa de você pesquisar sobre o curso que você tá interessado, se ele é mais teórico ou se ele é mais prático. A Paloma perguntou se eu aprendi a mexer nos softwares de edição na faculdade. Eu aprendi por fora, mas eu sei que existem faculdades que ensinam como uma matéria. Eu aprendi com o meu ex, que me ensinou, a gente ficava trabalhando nisso muito tempo, ele edita muito bem. E depois que eu aprendi com ele, fui aprendendo sozinha, fui aperfeiçoando, fui procurando tutoriais e outras coisas assim. Mas existem aulas de edição, existem cursos que você vai lá e paga, fora da faculdade, né? Curso mesmo que você paga e faz também, pra quem quiser. E pra quem já vai perguntar, eu trabalho com Adobe Premiere, é o que eu mais gosto, mas eu também edito no Final Cut. A Bela perguntou qual é a melhor faculdade. A grade curricular varia muito de uma pra outra? Tem pós? As grades são completamente diferentes, então você tem que pesquisar, você tem que ir lá pergunta pra alguém que estudou naquela faculdade que você quer. Sobre a pós-graduação, eu acho que no curso de cinema não é muito interessante pra quem quer trabalhar na área. A pós é mais interessante pra quem quer ficar no mundo acadêmico, quem quer estudar mesmo, fazer pesquisa. Não quero desincentivar ninguém a fazer pós-graduação, mas a verdade é que na área de cinema, de vídeo, de TV, não importa se você tem pós-graduação pra trabalhar na área mesmo, falando bem a verdade. O Lucas tá perguntando: eu quero estudar cinema, mas tenho minhas dúvidas. Eu terei um trabalho fixo? Eu vou morrer de fome? Lucas, se você tem muito medo disso, cinema não é pra você. Porque dependendo do que você for trabalhar, é uma coisa mais instável. Mas existem trabalhos super estáveis dentro do cinema também. Eu não tô rica jogando dinheiro pro ar, mas eu tenho meu dinheirinho, não tô passando fome. Minha dica é, se você quer trabalhar mesmo, se você quer ser grande, você tem que trabalhar com cinema no Rio e em São Paulo. Existem outras cidades que têm, claro, polos de TV, de cinema. Claro que tem as TVs regionais de cada cidade, provavelmente são coisas mais jornalísticas. Às vezes tem alguma coisa de entretenimento, mas são menores. Não tô falando que isso é ruim, mas eu tô falando que se você quer uma coisa maior, se você pensa em cinema como uma coisa assim, trabalhar com set, não sei o que lá, Rio e São Paulo. Muita gente pode falar que eu tô, menosprezando as outras cidades, mas não é menosprezar, é simplesmente a realidade do nosso país. E no quesito morrer de fome, não, você não vai morrer de fome se você for bom. Assim como se você for um médico bom, você também não vai morrer de fome. Quando eu digo cinema, eu tô falando audiovisual em geral, tá? Porque hoje em dia não é só cinema, né? TV, internet, publicidade também. A Natália perguntou: a vida que pensamos na faculdade e a depois de formada são muito diferentes? A única coisa que eu não sabia é que eu não devia ter estudado em Brasília, que eu devia ter estudado no Rio ou em São Paulo. Porque aí você já faz os estágios na cidade certa, você já vai ficar conhecendo as pessoas certas. Quando eu mudei pra São Paulo, eu passei muito tempo desempregada. Quem quer trabalhar em novela, quem quer trabalhar em televisão, quem quer trabalhar com cinema mesmo, tem que vir pro Rio e pra São Paulo. E meu conselho é já estudar aqui, porque aí quando você tá estudando, você já vai conhecendo as pessoas certas, você já vai fazendo seu networking pra quando você formar, você não vai ficar sem emprego, entendeu? Muitas perguntas aqui sobre gente falando que quer desistir de um curso pra entrar em cinema. Gente, pesquise muito sobre cinema, pesquise quais as áreas que você gosta, se é roteiro, se é direção. E claro que durante a faculdade você aprende muito e pode mudar de ideia, mas eu não recomendo você simplesmente mudar o curso pra cinema porque cinema é legal, porque cinema é divertido, assim. Eu tenho a impressão que muita gente nem sabe o que se estuda em cinema, o que é trabalhar com cinema. Você assiste um filme e é legal assistir um filme, só que fazer um filme não é tão legal quanto assistir ele. Pra mim é, mas pra muita gente não é. Por exemplo, eu tenho muita afinidade com psicologia, eu já fiz muitas matérias de psicologia, eu tenho livros de psicologia, mas eu nunca ia virar uma psicóloga. Eu nunca ia conseguir ficar dentro de um consultório o dia inteiro atendendo pacientes. Eu gosto muito dos estudos da psicologia, mas o trabalho da psicologia não é pra mim. O Felipe Lima perguntou se vale a pena trabalhar com cinema mesmo no Brasil.
se tem muita desvalorização. Então, Felipe, eu nunca trabalhei com cinema, eu trabalhei muito em curta, mas cinema, longa-metragem eu nunca trabalhei. Até porque esse é um meio um pouquinho mais difícil de você se adentrar. Eu acho muito legal trabalhar em set, mas eu trabalhei muito em set de publicidade, que é uma coisa mais rápida, mais curta. Mas existem sindicatos para várias das profissões, a remuneração geralmente tem um valor mínimo e não é assim horrível o valor. Gabriel tá perguntando quanto vale dominar um segundo ou até mesmo um terceiro idioma para trabalhar nessa área. Inglês é essencial em qualquer área que você vai trabalhar. Uma pessoa que quer trabalhar no Omelete, sem inglês ela não entra. Não é inglês mais ou menos não, tem que ter um inglês bom. Outras línguas eu não sei se é muito importante, eu tô estudando espanhol, mas é uma coisa muito mais por prazer meu, porque eu gosto, do que pra trabalho. Claro que quanto mais línguas você falar, é melhor sempre. Por exemplo, a Warner. A Warner tem todo um lance na América Latina. Então eu conheci uma menina que ela tinha que falar muito com o pessoal da Argentina. E ela não sabia falar espanhol, então ela passou por muita dificuldade. A Sofia perguntou se nas entrevistas de emprego levam em conta o TCC ou ligam mais pra quais lugares você estagiou. Sofia, pra tudo. Por exemplo, meu TCC foi sobre séries de TV. Isso seria muito legal pra eu mostrar lá no Omelete, quando eu fiz minha entrevista de emprego. Tudo bem que eu não fiz entrevista de emprego lá, porque eu comecei através do Make On Up. Eu acho que ninguém lá nunca nem viu meu currículo. By the way, meu currículo é muito bom, tá? O meu tema tinha muito a ver com Omelete, o que seria ótimo pra mostrar. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse um TCC super legal e nunca tivesse editado nada na vida, eu nunca ia ser contratada para um cargo de edição ou coordenadora de edição. Então, pra mim, quando eu ia contratar, tudo contava. O Kelson Duarte tá perguntando como é trabalhar com divulgação e propaganda de filmes. Kelson, você tá querendo trabalhar com distribuição de filmes. Há empresas, por exemplo, como a Disney, se eu não me engano, a Disney produz e distribui seus próprios filmes. Mas aqui no Brasil também tem empresas que não são produtoras de cinema, mas elas distribuem filmes. Além de você pegar um filme que já está pronto e colocar ele nos cinemas, vou colocar 100 salas aqui em São Paulo, tantas salas lá no interior, distribuir pelo Brasil essas cópias desse filme, a distribuidora também é responsável por divulgar para esse filme ir bem. Todas as propagandas que você vê nos sites ou outdoor, no metrô, tudo isso são ações criadas pela distribuidora desse filme. É uma área rentável sim, eu já trabalhei nessa área e é bem legal mesmo. A Tainá tá falando que o curso de cinema da UFSCar é muito legal, muito bom. Ó, fica aí a dica pra quem quiser pesquisar como é o curso lá. A Sofia também perguntou se o mercado de trabalho realmente dá preferência para as faculdades mais renomadas. Claro que você ter estudado numa faculdade boa significa que você provavelmente vai ser um melhor profissional do que se você tiver estudado numa faculdade de esquina que ninguém conhece. Não importa se é cinema ou se é direito. Outra dica aqui de curso, o José tá falando, TUNSP, na cidade de Salto. Eu estudei lá e o programa de estudo lá é muito legal, faz 1 ou 2 curtas por semestre. O Juninho tá com aquela pergunta de sempre aqui, né? Compensa fazer cinema no Brasil? Eu sempre digo que sim. Agora as TVs a cabo estão querendo conteúdo, elas estão pagando por conteúdo nacional. Então tem muita gente fazendo isso, então o mercado está crescendo. Aliás, essa lei que foi criada foi feita justamente por isso, para crescer o mercado audiovisual brasileiro. Então, ó, a Iris está perguntando sobre os caminhos depois do término do curso. Eu vou fazer um vídeo separado sobre cada área do cinema que você pode trabalhar. O Wesley tá falando que gosta muito da área, mas ele tem dificuldade em criar material para qualquer tipo de mídia. Wesley, provavelmente você não é uma pessoa criativa. Isso não é ruim. Você pode trabalhar em outras áreas do cinema, do audiovisual, que não sejam as áreas criativas. Você pode arrumar alguém para você que escreva o roteiro, que crie toda essa história, e você fica mais na área de execução. Você pode produzir, você pode procurar dinheiro, você pode editar. Editar também exige criatividade, mas aí vai ser uma criatividade diferente. Você vai ser criativo em cima daquilo de uma coisa que já existe. O Guilherme tá falando que é músico e quer trabalhar com trilha sonora em cinema. E pra cinema mesmo, eu acho que é um pouco mais difícil entrar, mas claro, se você fosse se infiltrando, for conhecendo as pessoas certas, você chega lá. Mas tem muita área de trilha sonora pra curta, pra filme publicitário, essas musiquinhas do Pão de Açúcar aí, você acha que quem que fez? O Paulo tá falando que estuda engenharia mecatrônica e ele gostaria de ir pros Estados Unidos estudar animatrônica. E seu caso é igual ao do Ed Catmull. Do Ed Catmull, que criou a Pixar. Ele era um cara que trabalhava com coisas relacionadas à tecnologia, mas ele sempre teve esse gosto por animação e ele foi perseguindo e ele conseguiu, ele criou a Pixar. Só que eu realmente não sei
onde você vai procurar. Uma dica, leia esse livro que eu acho que vai te inspirar bastante. O Vinícius está perguntando um pouco do salário, mas eu não tenho como te falar de salário, porque em cada lugar vai ser de um jeito. Na TV é uma coisa, no cinema é outra. Cada área também, o roteirista ganha um tanto, o diretor ganha outro tanto, cada pessoa ganha uma coisa. Tem muita gente pedindo dicas de livros, documentários, filmes, séries, pra assistir antes de entrar na faculdade ou pra assistir pra se especializar. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso porque tem muita coisa. Bom, gente, acho que eu respondi a maioria das perguntas. Tem algumas perguntas mais específicas que eu vou fazer vídeos separados e algumas outras eu posso ir respondendo aí nos comentários. Quem quiser pedir outros vídeos relacionados a cinema, ó, os comentários estão aí pra isso. Então, um beijo e até o próximo. Tchau!